Em 2024, o Brasil registrou o maior número de feminicídios da série histórica, com 1.459 casos, o que representa uma média de 4 mulheres mortas por dia em contexto de violência doméstica familiar ou por discriminação. Pode denunciá-lo? Pode. Liga 180, Central de Atendimento à Mulher, funciona 24 horas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto é sério, então por isso a gente está séria. A gente vai falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, em homenagem ao Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência à mulher. Eu sou Luciana Torres, sou fisioterapeuta pélvica, diretora da Vector Fisioterapia e Pilates. Estou com a minha amiguinha, parceira. Se apresente, Lu. Então, mais um episódio, gente. Episódio 8, um assunto sério. Super necessário para a gente compartilhar. Então, já deixa o seu like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Ajude-nos também compartilhando para que as informações que a gente vai passar aqui para vocês alcancem muito mais pessoas. Meu nome é Luana, sou farmacêutica e sexóloga do Desbloqueio Feminino. Então, vamos começar a entender sobre os tipos de violência. Existem literaturas com tipos de violências que divergem um pouquinho, mas todas, na verdade, trazem esse assunto à tona. Então, existem diferenças de escolas, né? São escolas diferentes com tipos de abusos. Eu vou trazer o 7, que está dentro da Não Era Amor, que é um canal importante que vocês podem ter acesso, que eles tratam exclusivamente de abusos no matrimônio. Então, são relacionamentos abusivos. E tem os outros tipos de violência que eles se parecem, eles se misturam, que a Luana também vai trazer. Então, o 7, dentro do relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo é a base, né, Lu? Assim, muitas vezes, essas violências todas que a gente traz, elas estão acontecendo dentro de casa. Essas mulheres, elas são mortas pelas pessoas que deveriam proteger e cuidar. Elas são mortas pelos parceiros, pelos familiares, né? Porque entra criança também, entra adolescente. Então, falar de relacionamento abusivo nesse mês, ele é extremamente importante. Então, como eu sigo a Não Era Amor, eu conheço a Polly, que foi a fundadora da Não Era Amor. A Polly hoje não está mais na Não Era Amor, mas ela continua trabalhando com isso. Tem o canal dela, sigam. Pode me pedir contato, eu tenho contato das psicólogas, são psicólogas especializadas em relacionamentos abusivos. A gente vai introduzir essas definições dos tipos de violência para que vocês tentem identificar. Então, se você não está feliz no seu relacionamento, às vezes a mulher não enxerga que ela está sofrendo violências, por isso que é importante a gente trazer primeiramente essas definições, essas classificações, para que você visualize, enxergue qual tipo que você está sofrendo para buscar ajuda. Não é amor, é um das fontes, né, de cuidado, de acolhimento, de empatia que tem nas redes sociais para te dar força para sair desse relacionamento, te dar estratégias para sair desse relacionamento. Quando a situação já chega à parte criminosa, a gente vai trazer para vocês também quais os locais que vocês podem pedir ajuda, com a ajuda ali da polícia, da justiça. Mas bora lá, Lu, para as definições. E é uma coisa importante, porque às vezes a gente vai falar e aí todo mundo vai pensar assim, nossa, mas então tudo é abuso. Não. A Polly, ela é bem enfática quando ela fala isso. Nem tudo é abuso, porque se tudo é abuso, nada é abuso. Então, existe um ciclo. Dentro de um relacionamento abusivo, ele existe um ciclo muito bem definido, que é a fase de tensão, que é a pré-briga, né? A fase de tensão, que é pré-explosão, que é onde acontece a briga e a fase da lua de mel. Então, dentro de um relacionamento abusivo, tudo é abuso. Inclusive, os presentes, o pedido de desculpa, o choro dizendo que vai mudar, que não vai acontecer de novo. A fase da lua de mel. Que é a fase da lua de mel. Então, e isso gera confusão. Então, isso traz alterações psíquicas, por isso que a mulher tem tanta dificuldade de identificar um relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, ele causa confusão mental.
ele causa várias doenças, não dá, né, pra gente abordar tudo aqui. Então, eu vou classificar, mas se você perceber, e se tiver uma coisa incomodando, tipo, cara, não tá legal, gente, busca ajuda, porque às vezes vocês não estão conseguindo enxergar. E o limite do abuso é o feminicídio, é o último estágio. Então, a gente não precisa de chegar lá. A naturalização dessa violência num relacionamento amoroso vem da criação que a gente tem dos nossos pais quando a criação ela é violenta. Porque muitas vezes tem o discurso, eu vou te bater, mas isso vai doer em mim. Eu vou ter que te bater, mas eu tô sofrendo. Então, quando tem esse discurso dos pais em que envolve um ato de violência e de amor, a pessoa, a mulher, aprende que é normal você amar e ainda sofrer uma violência. E não, isso não é aceitável, né? Não é normal. A gente tem que desconstruir isso na criação dos nossos filhos, das nossas filhas, para que isso não gere esse tipo de consequência nos relacionamentos. E tem um dado importante, né? Filhos de relacionamentos abusivos, porque muitas vezes falam, não vou separar por causa dos filhos. A maior prova de amor aos filhos é sair desse relacionamento. 40% dos filhos homens vão se tornar homens abusivos no futuro. Não são todos, né? Mas é 40%. E as mulheres tendem a entrar em relacionamentos disfuncionais e violentos quando elas são filhas de relacionamentos abusivos. Então, é um assunto importante, é um assunto que mexe muito. Existe uma glamorização da violência. Homem é assim mesmo. Quem gosta tem ciúme. Ciúme é terrível, gente. Ciúme, para mim, é limite. Então, vou falar aqui os abusos. Pode ser que você se identifique. Se você sentir mal assistindo esse vídeo, busque ajuda. Pode chamar a gente, porque pode acontecer, tá? Se você estiver num ciclo de violência, isso pode acontecer. Então, o abuso 1, esses que eu tô nomeando é de acordo com a Não Era Amor. Eu vou nomear na ordem que a Polly fala lá no canal dela. Existe o abuso patrimonial, que é quando ele estraga coisas suas, roupas, carro, celular, tudo que é patrimônio, esconde, doa, né? Coisas suas, é um tipo de abuso. Abuso financeiro, quando ele controla suas finanças, quando ele controla seu gasto, quando ele não te deixa trabalhar, você não tem uma independência, ou mesmo que você trabalhe, ele que controla, com várias desculpas, tá? Nunca me dá o seu dinheiro. É assim, nossa, amor, tô vendo que você tá com dificuldade de administrar aqui, deixa que eu administro. Só que você perde o seu acesso, quem controla é ele, quem gasta seu dinheiro é ele, quem sabe quanto você ganha é ele, você não tem nem noção de nada. O abuso tecnológico, que é o stalker. Então, ele ele tem acesso às suas redes sociais, ele tem acesso, às vezes ele stalkeia mesmo e sabe onde você está, vê que você está online, ele te obriga a estar online e questiona por que você não está conversando com ele. Então, o uso da tecnologia, que é recente isso, né? Isso não existia lá nas nossas avós, nos nossos pais. O abuso sexual, que hoje, ele é muito falado. Mas antigamente era obrigação da mulher ter relação sexual com o parceiro. Inclusive, estava descrito como anulação de casamento na Igreja Católica por não consumação, eu não vou saber o nome, mas era um motivo de separação, de divórcio, se essa mulher negasse sexo. Só que tudo que vem depois do não é abuso, é estupro. Então, existe o estupro marital. E a violência sexual, porque onde a Lu tá falando abuso, né? É sinônimo da palavra violência. Você também, ao não querer manter uma relação, porque isso causa muita culpa em muitas mulheres. Tipo, começou uma relação, vamos supor, casual. Conheceu uma pessoa, foi ter um encontro casual. Já começou. E ali, no andar, né, da situação, já sentiu que uma pegada mais diferente, violenta, não está confortável, quer parar, você tem esse direito de não manter. Então, não querer manter a relação é um direito seu. E se isso não for respeitado, também é uma violência sexual. Também é crime. Exato. Então, o que nós estamos falando aqui de abuso, de violências, esses tipos, elas são crimes que você pode enquadrar quando você for buscar ajuda jurídica, judicial, para se proteger
disso. Exato. Então, dentro do casamento também existe o estupro marital, que a gente chama. E isso causa disfunções, dor pélvica crônica. Uma das maiores causas são os abusos sexuais dentro do casamento, né? Entre outros. O abuso físico, ou a violência física, que não necessariamente é bater. Muita gente acha que é só quando bate que é uma violência física, mas não. Se ele te prende com o corpo, se ele cresce o corpo para cima de você de forma que isso te deixa acuada, te deixa com medo, se ele quebra um negócio na parede, se ele joga uma coisa na sua direção, mesmo que não pegue. Eu já passei por isso, né, amiga? Meu ex-namorado me deu um murro na caminhonete que pegou assim, ó, do meu lado, que amassou a caminhonete. Jesus. Então, assim, Vocês antes disso, ele me arrastou pela festa, que eu perdi até o sapato. Foi quando eu terminei, né? Assim, foi bem limite. Mas ele deu um murro com raiva. E isso é uma violência. Ele não bateu em mim, mas é uma ameaça extremamente grave. Na Made até fala, né? Tipo assim, eu não te bati, mas eu não quero catar cacos de vidro no cabelo da filha lá. Porque ele quebra as coisas. Então, precisa ficar atento, né? Não necessariamente ele precisa de bater, mas se você tem medo, parece que vai. Ele fica bravo, ele começa a chutar as coisas, quebrar as coisas. Conheço gente que o marido quebrou a casa inteira já. Isso já é violência física. É um passo para ser você. É um passo. E é importante falar, porque a gente está falando específico de relacionamento, é importante falar que a violência ela é escalona. Ela começa essa roupa tá curta, você não vai sair desse jeito, e termina no feminicídio. Então, a violência ela não para, gente. Não tem nada que a gente faça que para a violência. Só a pessoa que abusa, só o abusador que consegue parar. Se ele quiser. Não vai tendo limites, Não né? tem Não limite. teve limite para fase 1, para fase 2, Exato. e ele vai evoluindo. Nem quando separa acaba, né? Infelizmente. Por isso que tem legislação para isso. O abuso psicológico. E aí, o abuso psicológico, ele entra naquela ameaça, tipo, eu não faço nada direito mesmo, você tem que me largar. Nossa, eu vou me matar, eu vou me jogar da ponte porque eu sou um péssimo marido, um péssimo pai. Então, são formas de te fazer sentir pior, de sentir culpa, de trazer culpa para você. É uma forma... Ele sabe o seu limite. Mulheres que tendem a ajudar demais, ser muito altruístas, né? Eles vão usar disso para se beneficiar. Então, se ele sempre faz... É um abuso e é um abuso psicológico. Te deixa péssima. Por exemplo, ele vai querer usar o horário que você tirou para você para ele. E se você não cede esse horário, você é egoísta. Eu quero fazer isso. Não, mas esse é o meu horário. Eu já defini. Nossa, como você é egoísta. Como você é uma péssima mulher. Então, tem os abusos psicológicos e o abuso intelectual, que é o clássico, né? Assim, você não sabe do que você está falando, um assunto que você domina. Você não faz o que você tanto fala. Sabe? Ele vai tentar te diminuir de alguma forma. Às vezes é um merda, o cara tá no chão, assim, ele é um idiota, mas ele vai tentar te diminuir e vai tentar apontar isso no seu, né, no seu conhecimento. Ele vai tentar mostrar que ele sabe mais do que você. Então, esses são os abusos intelectuais. Todos esses são dentro dos relacionamentos abusivos. E existe todas as outras violências que a gente tem no trabalho, né, socialmente. E aí a Lu vai trazer essas outras nomeações Não, que amiga, são as mesmas. São as mesmas, mas é porque aqui é muito específico, né? De relacionamento abusivo. O que você definiu, tinha 2 a mais que não tinha na minha. Que a é gente diferença o patrimonial de financeiro, né? E o tecnológico. Não, o moral você falou? Não, a moral, ela tá dentro do ambiente de trabalho, né? E essas violências não são exclusivas de relacionamento, né? Não. Podem acontecer de pai para filha. A Britney Spears, por exemplo, passa aqui, por exemplo, pela violência psicológica, pela violência patrimonial. Então, essa semana saiu uma notícia sobre um feminicídio de um irmão que matou a irmã. Então, essa violência não é necessariamente que envolva relacionamentos. Mas a violência específica contra a mulher, ela é caracterizada por aquela violência em que é caracterizado um menosprezo, uma desvalorização daquela mulher. Então, por isso que é específico e tem essa diferença com relação a outros tipos de crime, tá?
O moral é quando a pessoa vai caluniar, então inventa e divulga coisas sobre você que são mentiras para tentar te desvalorizar, para tentar meio que te incriminar ou te culpar diante da sociedade por algum comportamento. Ela não é uma boa mãe, ela vive trabalhando, sai e deixa os meninos assim, assim, assado. Então, é também uma forma de violência, O moral. né? Mas dentro do moral também entra relação de chefe, né? Te exige mais do que deveria exigir, demanda muitas tarefas e te culpa por não estar dando conta. Também tem esse tipo de assédio moral dentro dessa relação, né? Aí ela tem que ver se é caracterizado por esse menosprezo da mulher, porque o assédio moral ele pode acontecer também, independente de gênero, né? Ser do perfil daquele chefe. E todas essas formas de violência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, né? Então, você pode denunciar para pedir medida protetiva. A gente vai falar sobre os meios de fazer essas denúncias e quais são as proteções que vocês têm. Então, se você identificou, caracterizou que você sofre alguma dessas violências, você tem como pedir ajuda. Eu assisti uma série, que eu não tô lembrando o nome agora, que fala sobre a construção das masculinidades. Muitas vezes, o abusador, quando ele é condenado às vezes nem tem que pagar a pena de prisão, enfim. Tem algumas medidas hoje que são para transformar o padrão de masculinidade. Esses homens que são denunciados, em algumas regiões, em alguns lugares, tem políticas para que esses homens passem por palestras, por atividades que vão ressignificar o padrão de masculinidade. Igual a Lu falou, crianças que crescem nesse ambiente têm uma grande probabilidade, principalmente os meninos, de serem abusadores. Então, eles cresceram, eles tiveram essa construção. E como desconstruir isso? Durante a nossa desenrolar aqui do vídeo, da nossa gravação, eu vou procurar aqui para indicar essa série. Ela é disponível na internet, que fala justamente sobre esse padrão de masculinidade violento, que a gente pode ainda intervir nas nossas crianças e nossos adolescentes, principalmente se você é mãe e passa por isso, seus filhos estão assistindo esse padrão de violência, como você pode agir para que eles não propaguem, não vivam isso futuramente. Por que a criança não são frutos, né, desse relacionamento disfuncional, esse relacionamento abusivo, eles passam por isso? Porque eles veem a mãe passando por essas violências. Acontece o contrário, mas a taxa ela é muito pequena, então por isso que a gente sempre fala a mulher sofre mais e é contra a violência, né, da violência contra a mulher. A criança fica vendo a mãe passando por aquilo. Então, ele cresce achando que aquilo é o correto. Tipo assim, a minha mãe tá aceitando. Tá aceitando, então isso que deve ser o legal. Então, eu acho que o primeiro, um passo muito importante é sempre ser verdadeiro com a criança. Tipo, olha, isso é inaceitável. Né? Seja verdadeiro. Isso aqui é inaceitável. E a filha, a mesma coisa. Ela tá vendo e aí ela cresce acreditando que isso é uma forma de amor. Por isso que a Não Era Amor chama Não Era Amor. E socialmente, gente, é muito aceito. Então, eu fiz um curso, a Não Era Amor disponibiliza um curso porque eles abusam. E eles sempre falam que não tem nada que a gente faça que o outro pare de abusar. E socialmente é muito aceito. Então, se um casal se separa e era, por exemplo, um abuso psicológico, usava disso, como que ela vai externar? Normalmente, quem está de fora, quando a mulher fala assim, vou me separar, as pessoas ao redor ficam tentando trazer essa mulher para dentro do casamento, da violência, do ciclo da violência. Não, mas é assim mesmo, todo mundo passa por isso. E muitas vezes o que ela quer ouvir é você tá bem? O que aconteceu? E ser ouvida, não julgada. Só que socialmente a mulher é sempre julgada. Então, por quê? Tem um outro porém, né, Lu? O abusador, socialmente, ele é perfeito. Socialmente, ele não grita. Sim. Socialmente, ele é muito prestativo. Só que dentro de casa, ele é violento. Ele não é prestativo, ele não faz nada.
né? Todas as violências. Então, assim, para quem tá de fora, então não seja a pessoa que acolha. Se alguém falar, vou me separar, escute essa mulher primeiro, até para ajudar, se precisar de denunciar, se precisar de dar apoio, porque para ela sair desse lugar é extremamente um gasto energético extremamente grande. E já tem uma sociedade inteira que vai julgar essa mulher. Não, e respeitar o silêncio também. Às vezes, essa mulher que está sofrendo a violência, ela não quer expor mais ainda tudo que ela já viveu, né? É revitimizar. Isso. Então, se toda hora ela tiver que passar para alguém e explicar o porquê que ela está se separando, o que está acontecendo, é colocar ela novamente nesse lugar de sofrimento. Então, a mulher decidiu, acolha. Se ela precisar de ajuda, ela vai, esperamos que ela peça, mas se ela não pedir, ela está indo buscar onde ela tem que buscar. Né? O divórcio no papel, medida protetiva, a questão do feminicídio, a maioria dos feminicídios são de mulheres que não pediram medida protetiva. Porque acredita que comigo ele não vai fazer. Não, ele não é assim. Gente, olhem estatística. A gente tem estatística para isso. Eles dão sinais. E a intuição, confia na intuição? Confia na sua intuição, que é uma outra frase. É porque eu maratonei, né, já. A Não Era Amor. É uma outra frase que a Polly fala muito. O que a sua intuição te disse lá atrás, que você não deu ouvido? Porque ela fala. Ela fala. Eu perdi uma pessoa próxima, não uma amiga, mas assim, uma pessoa que estava sempre nos eventos que a gente tinha, que o cara passou o caminhão em cima dela, matou ela na hora. Na frente da filha de 5 anos. Não foi enquadrado como feminicídio. Você acredita? Porque ela nunca denunciou. Então, só quem estava perto sabia as violências que ela passava, só quem estava ali. Ficou junto. como um acidente. Porque ela foi atrás dele, né? E aí é essa tentativa, assim, né? O que eu vejo, sabendo das coisas que eu sei, estudando tudo que eu já estudei, que ela foi na tentativa de salvar esse homem, né, das coisas erradas que ele fazia, ela perdeu a vida. Deixou uma filha de 5 anos. Então, assim, gente, não subestimem a capacidade, sabe? Estatística tá aí para isso. E isso já me gerou muitos gatilhos, assim, de estudar estatística. Eu parei até de ler algumas coisas, porque a informação, ela salva. Se você tem a informação, você consegue sair desse lugar. Mas gera muitos gatilhos, porque a gente vai se vendo num lugar de medo, tipo, até onde que eu posso ir, que é seguro. Só que tem estratégias, né? E aí, por isso também, eu sempre falo, já fui questionada, por que você fala buscar psicólogo especialista? Por que eu não vou encaminhar uma mulher que eu percebo que está passando por um relacionamento abusivo? Eu não vou encaminhar para a Suelen, que é uma grande amiga. Não que eu não ache ela competente. Mas é porque eu quero alguém que vai saber guiar essa mulher. Então, eu indico para outras. Do mesmo jeito que se eu tenho alguém com questões sexuais muito profundas, eu não vou indicar para porque eu tenho um monte de contatos, né? Eu vou indicar para quem vai saber guiar, porque dentro do tratamento psicológico precisa ter uma aceitação, aí tem uma construção da saída, para ser uma saída o mais seguro possível, porque relacionamento abusivo, ele não termina assim, olha, não tá legal, vamos nos separar. Nunca é conversado. O relacionamento saudável acaba assim, quando ele acaba e ele é saudável, ele acaba assim, olha, não tá legal, não tô feliz, eu acho que você não tá feliz. Por mais que tenha, às vezes, uma insistência, vai ter choro, vai ter dor. Não existe casamento que acaba. Ai, nossa, que maravilha, somos grandes amigos. Vai ter respeito, um processo, mas tem respeito. Tem respeito. O relacionamento abusivo, ele é na marra, sabe? E às vezes vai precisar de uma medida protetiva, sim, que estenda aos filhos. O casamento que tem abuso, ele piora demais depois que tem filhos, porque envolve as crianças. E o abuso não termina quando acaba o casamento. Então, precisa ter um contato mínimo quando tem filho ou zero quando não tem filho. E muitas vezes o abusador usa a criança como manobra. Ele muitas vezes não, em todas as vezes. Então, assim, tem um vídeo que eu assisti essa semana no Instagram de uma mulher falando que o ex ligou para ela comunicando que tinha acabado... Você não vai voltar para mim? Então, eu acabei de matar as crianças. Nossa. Então, essa mulher, ela fala e encoraja mulheres a denunciarem, né? Então, é isso, gente. A gente tem a Lei Maria da Penha, que uma farmacêutica amiga minha de profissão,
que garante essa proteção. Não garante da forma que a gente gostaria, porque muitas vítimas estão em medida protetiva que não é respeitada, mas ela segura em muito, né? Em relação à probabilidade disso, das ameaças, da perseguição, da violência acontecer, reduz muito. Então, não deixem de utilizar essa ferramenta. Para fazer a denúncia, você pode ligar 180, pode ligar no 190 também. O 180 é um canal específico para atendimento à mulher que está em condição de violência. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Casa da Mulher Mineira. A Casa da Mulher Mineira é um local em que você pode fazer a denúncia, todo o processo, não sei o termo técnico policial, assim, né, para falar, mas fazer a denúncia que vai ter os trâmites. E lá também tem acolhimento. Então, tem uma área em que você, mulher, que às vezes teve que sair de casa às pressas, sem nada na mão, ou perdeu seus bens, ele jogou fora, enfim. A Casa da Mulher Mineira, ela consegue tanto te ajudar nesse momento com doações, como te encaminhar para ONGs, como Casa Tina Martins, que é muito conhecida em Belo Horizonte, entre outras ONGs, para você ter um abrigo seguro, junto de outras mulheres que também foram vítimas, um lugar de empatia, de força, de acolhimento para vocês. Então, tem para onde ir, né? É muito difícil quando tem criança envolvida nisso. Eu vou com os meus filhos. Muitas casas acolhem com as crianças também. E aí, nesse contexto de violência doméstica, a gente cresceu ouvindo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas se mete sim. Porque, às vezes, a mulher precisa de que alguém tome uma atitude. Por exemplo, eu já chamei a polícia várias vezes lá, porque eu moro perto de prédio. E teve um dia que eu acordei com a briga, e aí da minha janela, do reflexo da minha vizinha, eu via dentro do apartamento. E a polícia entrou? Porque eles não podem. A polícia foi, né? Mas fica lá na porta. Tipo assim, não foi só eu que chamei, então não foi só um carro de polícia. E esse dia foi bem, bem punk mesmo, porque foi uma quebradeira, grito, e aí desceu, quebrou a moto lá no estacionamento. Então, assim, foi... A gente precisa meter a colher, sim. O meu vizinho de baixo... Aí era até uma violência contrária, né? Ela batia nele. Mas, assim, já chamei a polícia também, porque a gente precisa intervir nesses casos, porque às vezes a pessoa não vai ter condição. Ela está presa dentro de casa, às vezes, presa dentro do quarto. Ela está sem acesso ao telefone. Ou ela tem vergonha. Eu já tirei gente de dentro de casa. De chegar, ver a pessoa na situação que ela estava. Ela não parava de chorar. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que ele ia enfiar aquele vidro em mim. Eu falei, então você vai sair agora. Entrei em contato com a família. Chamamos um caminhão, fizemos uma mudança, tudo às pressas. Isso assim, intervalo de trabalho. Precisava voltar a trabalhar. Só que é muito delicado, né? Essa pessoa acabou voltando depois e tá nesse relacionamento até hoje. É muito delicado, porque a pessoa tem que querer muito. Mas existem apoio, então seja a pessoa que apoia. E vai voltar, sabe por quê? Tem uma estatística. As mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas tendem, é uma média de 7 vezes sair. 7 vezes. Ela sai e volta. Sai e volta. Porque muitas delas não entendem o ciclo do abuso. Por isso que é importante divulgar a informação. Porque quando você entende o ciclo do abuso, aquele presentinho não vai te amolecer. Aquele carinho não vai te amolecer. Aquele sexo bom não vai te amolecer. Porque você sabe que aquilo é parte do abuso. Então, você vai se fortalecendo. Mas muitas mulheres não sabem disso. Então, quando acontece ali a violência, seja ela qual violência for, né, dentro dessas que a gente falou, e essa mulher não tem conhecimento de que aquilo é uma violência e vai vir a lua de mel é exatamente para confundir, para ficar, ele vai melhorar, ele entendeu o que eu pedi, eu solicitei. Só que aí quando você vê, você tá há anos no mesmo ciclo, anos cobrando. E aí eles costumam refinar o abuso. Inclusive, esse vídeo é um vídeo para vocês verem sem os parceiros de vocês. Sem eles ouvirem. Esse não é um vídeo para compartilhar com os maridos. Assista, busque informação. Não deixe que ele te veja buscando. Se você desconfia, né? Que está num relacionamento. Porque se
Ela sai, aí ele promete o mundo. Ele chora, ele fala que vai na terapia, ele fala que vai ao médico, ele fala que vai mudar. Ele fica ali até um mês. Depois que volta, ok. E aí depois ele volta a abusar. E às vezes mais refinado. Se ele, por exemplo, sei lá, né? Se ele gritava, ele passa a bater. Não na mulher, às vezes, na parede. Ele muda. Então, te confunde mais. Então, se ele comprava um presentinho, ele percebe o que você gosta e passa a fazer o que você gosta na lua de mel. Então, ele vai só te confundindo. Por isso que é essa média, sai e volta. Sai e volta. E aí, os julgamentos sociais. Ah, mulher de malandro. Ah, mas ela gosta porque ela volta. Não é isso. É difícil porque tem uma manipulação muito forte. Manipulação, dependência financeira. Emocional. Financeira não por si só, da mulher depender, mas dependência principalmente quando tem filhos. A questão da religião. Não, ora por ele, ora que Deus vai converter ele, uma hora, enquanto isso o tempo está passando. E aí... E as doenças estão vindo, porque essas mulheres vão adoecer. Vão adoecendo. E até que ponto que você vai aceitar um líder religioso deixar você exposta a viver uma violência até que aquele indivíduo mude, é tão criminoso quanto a violência. Porque ele está sendo conivente, ele está sendo... Tem outro termo que eu queria falar que fugiu na minha cabeça. Parceiro desse abusador. Então... Cúmplice. Cúmplice, era isso. Você pode orar à distância. Exato. Se protegendo. Né? Por favor, né? Ore para que ele melhore. Gente feliz não enche o saco, também tem isso, sabe? Não desejo mal para ninguém, eu desejo que a pessoa seja feliz. Eu até achei aqui a série o documentário, chama O Silêncio dos Homens. Esse é Depois, ótimo. Rafa, coloca o link, mandei no nosso grupinho para deixar o link desse vídeo, muito importante. Esse vídeo é ótimo para compartilhar, enviar para os parceiros, assistir com filhos adolescentes, que ele fala sobre essa definição do que é masculinidade e esse novo olhar do cuidado, porque no cristianismo, né, traz esse papel da mulher submissa, mas a submissão ela é colocada como por muitas religiões, né, como inferiorização, você fica subalterna, digamos assim, né, ao parceiro, e não é. A submissão vem de alicerce, de você ser um pilar, de você ser força no seu lar, né? E o papel do marido na Bíblia é o quê? Ele tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. Se é pra gente falar de religião, vamos falar, né? E o que Jesus fez pela igreja? Deu a vida. Ele morreu. Ele se sacrificou. Se você não vive uma relação em que o seu parceiro se sacrifica por você, não tem por que você receber julgamentos de pessoas que dizem viver na Bíblia e que aceitem que você morra. Porque aí tá invertido o papel. Quem tem que morrer é ele por você, não ele te matar, né? Então, os papéis se invertem. Conhecer a palavra é, sim, libertador. Só que as pessoas transformam de acordo a com palavra o que convém. de acordo com o patriarcado, de acordo com o que a sociedade impõe. Então, quando a gente entende a essência, né, da palavra, isso vale para tudo. Teve uma pesquisa em 2025 que 21,4 milhões de brasileiras, 37% das mulheres, sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Isso também é o maior da série histórica, o maior percentual da série histórica. E 10% relataram abuso sexual ou foram forçadas a manter uma relação sexual contra a vontade no mesmo período. Então, a incidência é muito grande e a gente tem uma parcela ainda pequena
que denuncia, que de fato denuncia. Então, vem aumentando, isso é muito, muito preocupante, porque vem aumentando o número de estupros de crianças e adolescentes, vem aumentando o número de violência. E o que está acontecendo? Por que não está sendo denunciado? Se a gente tem tantas ferramentas. Para mim, o que acontece é exatamente esse julgo social. Tudo agora, então, é feminicídio. Porque, inclusive, dentro de um grupo de estudos que eu participo, quando a gente foi falar de feminicídio, foi falar de sexismo e sexualidade, alguma coisa assim, o tema. Eu lembro que o apresentador ele falou assim, que 98% das mortes violentas são homens que morrem. E só 2% são as mulheres. Aí eu tive que chamar ele para a realidade. Por que a gente está falando sobre violência da mulher? Porque desses 98% que são homens que morrem, porque esses comentários são o tipo de comentário que vem nesse vídeo, né? Ai, mas morre muito mais homem do que mulher. 98% das pessoas que morrem são homens, mas quem matam esses homens? Outros homens. E morre por quê? Violência, né? Latrocínio entra nisso, mas brigas de trânsito, briga entre homens, eles entram pro crime, então eles também são mortos. Entra nas questões das masculinidades. Exatamente. Eles estão muito mais expostos à violência. E aí, dentro dos 2%, essas mulheres morrem só por ser mulheres. Só porque o cara acha que tem o direito de matar ela. Então, entende a diferença? Tipo, morre muito mais homem? Desculpa, porque vocês não sabem socializar. Porque a violência é masculina. A violência é da socialização masculina. E mulher morre só por ser mulher. Ela não morre porque ela entrou pro tráfico. Tem também, né, gente? Eu não tô falando que não existe. Mas ela não morre porque ela caça briga com outra mulher. Ela não morre porque ela tá envolvida em crime ou em brigas de trânsito. Não, ela morre dentro de casa com as pessoas do convívio dela. Então, por isso que a gente chama atenção. Exatamente por esse dado. Ninguém está falando que não morre, a gente precisa lidar com a violência. Mas a gente está falando aqui de violência feminina porque só por ser mulher. Considerando a estatística que você trouxe sobre violência sexual, uma informação muito importante que a gente tem que passar aqui é que hoje a gente tem um protocolo humanizado para atendimento de vítimas de violência sexual. Então, a mulher, ela sofre violência sexual dentro de casa, na rua. Ela tem para onde ir. A priorização desse atendimento é hospitalar. Então, hoje, essa mulher que passa por violência sexual, eu tenho aqui os hospitais que já estão capacitados em Belo Horizonte para fazer esse atendimento. O atendimento é humanizado. Os médicos já podem colher material e evidências para irem para a perícia médica. Sem precisar encaminhar para o médica IML. não, é pericial. Perícia policial, né? Cadê? Na medicina legal. Tô achando a lista aqui. Então, esses médicos já são capacitados para fazer as coletas. Às vezes, a coleta não é tão satisfatória, mas não vai colocar a vítima novamente para passar por outra análise, outra anamnese ali, coleta de contar não, tudo de novo. É para não revitimizar. Isso. Então, em Belo Horizonte, os hospitais que já são capacitados, você, mulher que está assistindo esse episódio, passou por qualquer situação que enquadre em violência sexual, você pode ir no Hospital das Clínicas da UFMG, no Hospital Júlia Kubitschek, da Rede FEMIG, na Maternidade Odete Valadares, também da Rede FEMIG, o Hospital Municipal Odilon Berens e o Hospital Risoleta Tolentino Neves. Esses hospitais já são centro de referência de acolhimento a mulheres vítimas de violência. E aí, a ficha dessas pacientes vão ser encaminhadas para todo o processo de investigação para que haja um acolhimento, né? Então, os dados iniciais desse atendimento hospitalar já são utilizados para todo o processo investigativo, para que a vítima não seja exposta novamente. E uma coisa muito importante, porque às vezes a gente falou de coleta de material, no caso de estupro, né? Vai colher material genético ali.
Só a sua palavra basta. Só. Só a sua palavra. Você pode chegar lá e denunciar. Apenas, sem provas. Só que tem alguns macetinhos de provas. Por exemplo, quando é uma violência entre o marido que manda mensagem e aí tem teor de violência, printa essas conversas, mas não printa com o nome salvo na agenda, não. Apaga o nome da agenda, deixa o telefone da pessoa, printa essas conversas onde está explícito ali os abusos. Filma os áudios, né? Encaminha os áudios para outras pessoas. Para você ter isso como prova. E isso lá na hora do divórcio você vai contar como prova. Filme as coisas quebradas, filma a casa, tudo isso como prova. E denuncia, gente. Denuncia, busca ajuda. Se tiver difícil de sair, porque eu sei como é difícil de sair, busca ajuda, conversa com outras pessoas, liga no 180. Eu vou pedir para o Rafa deixar no link algumas páginas da Não Era Amor, para vocês entrarem em contato, para vocês assistirem os vídeos falando das violências. Outras que a gente tiver, né, tem muito material também dentro dos sites brasileiros mesmo, né? Ai, gente, perdi o nome aqui. A cartilha também tem cartilhas, do protocolo, a gente vai colocar. Explicando, a gente coloca. Busque ajuda psicológica, ajuda jurídica. Tem dentro da Não Era Amor. A Não Era Amor é um grupo de psicólogas e advogadas que trabalham exatamente com esse assunto. Então, busque ajuda. Pode me chamar também, pode mandar mensagem. Vai lá na rede social que é inbox, né? Que vai ser sigiloso. Manda mensagem, pede ajuda. Não passe por isso sozinha. Você não está sozinha. Tem jeito. Mais alguma coisa, Lu, que você quer trazer? No caso da violência sexual, se já acontece também da mulher buscar ajuda depois, quando descobre que aquele abuso gerou uma gravidez. Nesses casos, o aborto é assistido, tá? Quando você sofre uma violência e tem ali dentro das semanas que são especificadas por lei, que eu não tô tentando achar aqui, que eu não me recordo quantas semanas, você tem o aborto garantido também, tá? Porque muitas vezes é isso, a pessoa às vezes nem sabe que o que aconteceu pode ter sido dopada, e aí passa um tempo e descobre uma gravidez. Então, são muitos desafios. Eu acho que esse foi o vídeo mais denso, mais difícil de gravar. Tô tensa, porque é um assunto muito, muito profundo, muito delicado. E eu acho que a gente conseguiu trazer bastante números. E o tanto de material que a gente tem, que a gente está aqui colocando para ver o que a gente pode condensar e trazer de informações importantes. Tem uma lei que... Cadê? Estava aqui na minha mão agora. Lei do sinal vermelho. Se você desenhar um X na palma da mão e mostrar em uma farmácia, supermercado ou qualquer repartição pública, é sinal de um pedido silencioso de ajuda. E essa instituição, né, vai poder te ajudar. Então, não sabe como pedir ajuda? Você pode fazer esse mecanismo. Também tem o sinalzinho da mão, né? Você passando pelas ruas, pode fazer esse sinal, que foi até abordado na novela, né? Parece que teve uma cena da novela que a moça utilizou o sinal e um dos policiais negligenciou e o outro, não, vamos atrás. E aí ele correu e chegou na casa da vítima e viu que estava acontecendo ali uma violência. Então é isso, a gente espera que esse episódio possa alcançar mulheres que tenham aqui as informações que precisam para se libertar. Para dar um passo, né, em direção à liberdade. Nem que seja o primeiro passo, começar a saber mais, ter mais conteúdos, buscar os conteúdos que a gente vai indicar para saber como vai pedir ajuda, começar a se estruturar financeiramente, profissionalmente. Às vezes o primeiro passo é buscar a sua profissão, né? Começar a fazer doce, enfim, para estruturar essa saída. Se precisar, chamar a gente no nosso direct pessoal, lá no Instagram, Desbloqueio Feminino, da Luciana, do podcast. Pode chamar a gente, com certeza, que a gente vai fazer de tudo para poder te ajudar, mandando informações, contatos, o que for possível. E denuncie, 180.
É É isso. E força. É. Obrigada por ter ficado até aqui. Se sentiu qualquer coisa, se ficou ansiosa, busque ajuda. Não fique sozinha. A gente pode ajudar da melhor forma possível. Um beijo. Ative o sininho. Coloca lá, né, para receber as notificações dos próximos episódios. Espero te ver num momento melhor para quem tá passando por isso. E é isso, um beijo. E quem vencer que volte. Que Volte para nos volte pra contar. A partir desse podcast, eu consegui aprender, ter força e venci. Eu já recebi muitos feedbacks, assim, dando essas informações, às vezes picada no Instagram, de a pessoa falar, Lu, depois você falou isso, eu fiz isso, você é uma inspiração para mim. Eu fico muito feliz de minimamente conseguir ajudar mulheres que estão passando por essa situação. Então traga. Beijo para vocês.